Pensou que eu ia deixar os adultos de fora? Se enganou muito, 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 muito. Sabe por quê? Porque hoje eu trago indicações para você que é adulto e quer começar a ler, quer criar o hábito da leitura, ou quer incentivar algum outro adulto que você conheça a criar o hábito da leitura. Vem comigo. Olá, pequenos e grandes leitores! Como vão vocês? Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Bel, tenho 13 anos e o vídeo de hoje é destinado aos grandes leitores, aos adultos, porque eu farei a parte 3, a última parte dessa série de vídeos para gostar de ler. E hoje trago indicações para os adultos, para quem é adulto e quer criar o hábito da leitura ou quer incentivar algum outro adulto a fazer o mesmo. Eu tenho indicações para todos os gostos e algumas bem específicas que eu particularmente adoro. Ai, Bel, mas você tem 13 anos, você não tem moral pra falar disso. Eu sei, gente, que eu sou nova, sou adolescente, mas eu não queria deixar os adultos de fora dessa lista, porque eu fiz para as crianças e fiz para os jovens, vídeos assim. Não queria deixar os adultos de fora, e tem vários dos livros que eu leio que, sim, adultos podem ler e gostar muito. Sem mais delongas, vamos lá, não antes de você deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal se ainda não é inscrito, que eu não sei se o que você faz na sua vida se você não é inscrito no meu canal. Por favor, se inscreve, compartilha esse vídeo com os seus amigos, com aquele adulto que você conhece que não lê, ajuda ele lá. E me segue lá na rede vizinha para mais indicações. Agora sim, vamos lá. Novamente, vou reforçar, toda vez... Ficou retórico isso, retórico não. Redundante. Mas enfim, eu sempre reforço que quando fazem essa pergunta, Bel, que livro que eu leio pra gostar de ler, pra começar a ler? Isso depende muito. Eu sempre vou devolver a pergunta, vou falar do que você gosta. Pra entender o gosto da pessoa, entender as preferências dela e o tipo de livro que funcionaria melhor. Mas a minha aposta mais genérica e inicial é sempre em livros de ficção de cura. Nesse meu cantinho aqui da estante, que tem até uma fadinha muito fofes. Vira, fadinha. É uma fadinha meio natalina, né? Mas ela é muito linda. Então eu sempre venho pra este cantinho daqui. E ficção de cura é um novo gênero literário que surgiu aí na contemporaneidade com os perfis literários em redes sociais, que são livros de ficção misturado com uma autoajuda muito, assim, diferente, com desenvolvimento pessoal e geralmente leituras mais tranquilas e aconchegantes, ou seja, nada de muito turbulento. Alguns dos meus favoritos são Bem-vindos à Livraria Ryunandong. Geralmente são escritos por autores asiáticos, tá? As ficções de cura. Então, esse daqui é de uma autora coreana, por exemplo. Também gosto muito de Chocolate Quente às Quintas-Feiras, que é japonês. E outro que é japonês, que tem um toquezinho meio fantástico também. Algumas ficções de cura tem isso. Os Gatos, do Café da Lua Cheia. Os três são, acredito eu, os meus favoritos. Acredito eu, não. Peraí, buguei. São, acredito eu, os melhores pra começar, até porque são os meus favoritos, consegui estruturar agora na minha cabeça. E são uma boa aposta se você ainda não tem muito definido do que você gosta, se você vai com tudo. Então, é uma boa alternativa pra se começar a ler. Ainda nessa temática de leituras mais aconchegantes e mais calminhas, eu tenho a lista de leitura dos Corações Solitários, que eu li recentemente, esse ano, nessas férias. É fofo, gente. É muito fofo. É uma historinha contemporânea, super levinha, que conta de uma lista de leitura feita anonimamente, que uma menina jovem, trabalhando numa biblioteca, encontra, decide ler e tentar indicar esses livros para um senhor que sempre aparece lá, buscando indicações. Então, muito fofo, maravilhoso, mostra o poder dos livros, como os livros conectam as pessoas. E isso eu acho que encanta muito, muito mesmo, quando se trata
de um leitor em formação, não é? Eu sempre tento recomendar algum livro que fale de livros para quem ainda não tem o hábito da leitura, porque isso faz as pessoas realmente perceberem o quão importante os livros são nas nossas vidas, nas nossas e nas vidas de todo mundo. Então, vai que esse aqui também é facinho, é tranquilinho, é grandinho, mas ele é super rápida a leitura, então leiam, só leiam. Aí você vira pra mim e fala, nossa, Bel, mas eu não consigo ler esses livros muito parados, muito com essa vibe aconchegante. Eu preciso de um movimento, eu preciso de algo, de uma história que aconteça tudo a 1000 por hora, tipo uma coisinha de mistério. Não diga mais nada. Se você gosta de mistério e gosta de um bom movimento, qualquer livro da Agatha Christie que você pegar na mão vai dar certo. Eu tô com esse aqui, O Assassinato no Expresso do Oriente, que acho que foi um dos que eu mais gostei, porque eu já li vários dela. Mas eles são muito bons, apesar de serem livros mais antigos, eles não têm uma escrita difícil. Os mistérios são muito bem arquitetados, muito bem feitos, muito bem conectados. É tudo muito estrategicamente construído pra gente entender e no final ficar de boca aberta. E se tem uma coisa que você não precisa se preocupar com os livros da Agatha Christie é períodos de injeção de linguiça. Não, tudo é essencial pra você entender a história e você não vai se entediar em momento algum. Vai ser a história que vai deixar você acordado de noite, sabe? Pra terminar. Agatha Christie, gente. Tá na mão. Ai, Bel, mas eu gosto de romance. Você tem alguma coisa? Tenho. Porque na minha estante, o que não falta é opção. E variedade de opções também. Nós temos um super nostálgico, pra quem é adulto que viveu ali nos anos 90, vai amar isso aqui, apesar de ter sido escrito para um público mais jovem, mais adolescente, com uma linguagem mais adolescente, é super nostálgico, até pra mim, que, assim, eu não vivi nessa época, obviamente, né, eu tenho 13 anos, mas achei incrível e achei muito, muito, muito legal. E o romance não é o foco principal da história, é isso que eu acho mais interessante, porque eu não me sinto necessariamente atraída por livros de romance como foco principal. Mas quando o livro tem um romancezinho, sem ser o enredo... Ai, eu não sei o sinônimo. Sem ser o holofote ali da história, eu acho super legal. E eu tô falando de Volta aos Anos 90, onde uma menina viaja no tempo e vai parar nos anos 90, vivendo com a mãe dela, adolescente. Meu Deus do céu. Maravilhoso, gente. Maravilhoso. Ninguém fala sobre. Ele é muito desconhecido nesse mundo literário, mas ele é muito bom. Nós temos um outro que, além de tudo, tem... Novamente, o foco principal não é o romance. E tem um enredo muito interessante também, ou seja, é outra história que você não vai se entediar, que eu li depois da mamãe ter lido, inclusive, tem até um vídeo nosso falando sobre isso, que é A Lista de Bret. Esse livro também tem aquele toquezinho nostálgico, só que um pouco levemente mais recente, porque, se eu não me engano, a história foi publicada pela primeira vez lá em 2013, então um pouquinho mais recente. Mas é muito interessante acompanhar a Bret, a protagonista, tentando cumprir a lista das metas de vida dela, que ela fez quando era adolescente, pra conseguir a herança depois que a mãe bateu as botas. A lista é muito maluca, eu confesso, mas é isso que deixa tudo mais legal. Lançou um filme na Netflix chamado A Lista da Minha Vida, baseado nessa história. Eu não vi, a mamãe viu. Mas, se vocês se interessarem em assistir, recomendo que leiam o livro primeiro, né? Pra vocês conseguirem fazer esse comparativo, mas é muito interessante. Eu também recomendo pra você
leitor em formação adulto. E outro livro que já tem o foco principal no romance, mas é de época, então é diferente. Eu particularmente gosto mais da construção do romance em livros de época do que em livros contemporâneos. E até um pouco, acho, pela minha falta de experiência nesse quesito, eu até tô pensando em gravar um vídeo falando sobre isso, mas eu dou mais detalhes por lá, né? Guerra Adorável Guerra. Quem não gosta disso aqui? Olha essa capa, essa edição. Darkside, né, gente? Não tem como. E a história é narrada pelos deuses gregos, contando a história de amor entre dois casais diferentes na época da Primeira Guerra Mundial. Maravilhoso. Maravilhoso. É um pouco mais dramático, então tem essa questão, claro, tô no meio de uma guerra, né? Mas é muito... Ai, eu me conectei com os dois casais de uma forma, assim, maravilhosa, incrível. Só ler, tá bom? Eu joguei aqui indicação, só ler. Não vou ficar dando mais detalhes. Pra você aí que é como eu e gosta de uma temática mais antiga, de época, um pouco mais poética, eu tenho duas indicações que são simplesmente perfeitas e se encaixam exatamente nessa categoria. Os Meninos da Rua Paulo. O final é triste, então se preparem. E tem bastante nome difícil, então você nunca vai saber quem é quem. Já vou avisando. Mas é muito legal, se passa em Budapeste, no finalzinho da Era Vitoriana, mais ou menos, se eu não tô enganada. É porque eu ainda não sei ao certo em que ano se passa, deixa eu ver. 1889, finalzinho da Era Vitoriana. Eu adoro estudar a Era Vitoriana, gente, não sei porquê. Porque vários livros que eu li são ambientados nesse período, né? Então eu gosto. E é uma história que, ao mesmo tempo que é simples e bem, vamos dizer assim, sem complexidades muito grandes, ela traz certas memórias, assim, da infância, na época que ainda brincavam na rua e tudo mais. Então, apesar de ser um livro muito antigo, eu acho que pode sim trazer esse sentimento nostálgico pra quem é adulto. Eu sei que eu não tenho moral pra falar disso, até porque eu sou jovem ainda, mas segura a onda, segura a onda. E a segunda indicação que eu tenho já é um livro um pouquinho mais desafiador, então eu não recomendaria vocês começarem logo por ele. Talvez esperar um pouquinho mais e ver como é que flui a situação. Cartas a um Jovem Poeta. Essa edição, especificamente, é muito boa, porque ela não tem só as respostas do Ryuk, mas também tem as perguntas feitas pelo suposto jovem poeta. Maravilhoso, muito bom. O livro inteiro é em cartas, então é uma leitura super rápida. E é maravilhoso. E é maravilhoso. Leia. E apenas leia. O último livro que eu tenho a falar aqui pra vocês é outra indicação que eu não recomendaria que vocês começassem logo por ele, né? Espera um pouquinho, lê esses daqui que eu sugeri, vai vendo como é que flui, depois vem pra esse aqui. Porque ele tem um vocabulário mais denso. É como se você estivesse falando com duas amigas, conversando com duas amigas que falam difícil e contam todos os perrengues da vida delas. Beleza. Vai com calma. Não é uma leitura pra se fazer com pressa, é uma leitura pra se fazer mais devagarzinho, respirando, com pausas, e não se pressionem a tentar entender tudo, senão vocês não vão curtir a história, nem apreciar a mensagem dela. E eu tô falando
de A Elegância do Ouriço. É um dos meus favoritos. É maravilhoso. Eu preciso explicar mais alguma coisa? Não, não é mesmo? Dispensa todas as apresentações possíveis. Leia. Tó. Não tô te entregando na sua mão. Você vai ler. Depois de ter esses daqui, você vai ler. E vai me dizer o que você achou. Por favor. Pra concluir esse vídeo, eu queria falar pra você, adulto, que ainda não tem o hábito da leitura, é possível, sim, criá-lo depois de já crescido. Claro que começar a construir esse costume de ler quando se é criança ou adolescente é mais fácil, porque você vai carregar ao longo da sua vida. Mas não é impossível fazer isso quando se é adulto. Então não desista na primeira vez que não der certo. Você lê um livro, não gostou, não desiste. Continua buscando indicações. Eu dei várias aqui para todos os tipos. Então se você não tem definido o que você gosta, vai procurando até você encontrar, que eu garanto que uma hora ou outra, cedo ou tarde, você vai perceber o poder dos livros. Gente, foi esse o vídeo de hoje. Concluímos essa série maravilhosa que eu criei aqui para ajudar vocês a incentivar a leitura para todas as idades. Espero muito que tenham gostado e até a próxima!